O indivíduo foi condenado a mais de 7 anos por armazenar material de conteúdo pornográfico infantil. Ele foi capturado no bairro Boné Azul na manhã desta sexta-feira. Quem vai dar mais detalhes para a gente sobre esse assunto é o delegado Alain Moutinho, titular da 8ª Delegacia de Polícia. Delegado, esse indivíduo já havia sido preso em uma operação da Polícia Federal no ano de 2023. Sim, ele armazenava, né, conteúdo pornográfico, tanto fotos quanto vídeos, né, envolvendo nudez e sexo com crianças e adolescentes. Quando a pessoa armazena esse tipo de conteúdo, né, em celulares e notebooks, né, existe um sistema internacional que detecta que está sendo feito esse download dessas imagens. E aí as polícias recebem, né, um alerta e sempre é desencadeada uma operação, né, para fazer essa apreensão de material e prisão de quem é o portador desse dispositivo. Então, ele acabou sendo localizado, né, pela Polícia Federal em 2023, foi preso e aí, mediante a constatação de que realmente havia no notebook dele esse material, foi preso em flagrante e passou a responder em liberdade. Foi colocado, né, e saiu a condenação dele a mais de 7 anos e 7 meses de prisão. O mandado de prisão foi expedido e a gente deu cumprimento na manhã de hoje. Como foi o mandato dessa prisão? Ele tentou resistir? Vocês conseguiram capturar ele lá no bairro Boné Azul? Era na própria casa dele, na casa de familiares? Foi na própria casa dele. O que ocorre? A gente já na experiência, né, sabendo do perfil desse tipo de condenado, né, a gente sabe que geralmente eles não oferecem resistência, né? E foi o que aconteceu. Foi feito um cerco tranquilo, a pessoa entrou na casa dele, né, nossos agentes, e ele veio sem oferecer maior resistência. Que tipo de material foi encontrado nesse notebook? Material realmente, digamos assim, relativo a crime hediondo, né? É sexo mesmo com crianças, né? Adolescentes também, inclusive tinha muito mais criança do que adolescente nessas mídias encontradas, né, no notebook dele. E aí, por isso que, outra coisa importante, né, que tinha mais de 2.500 arquivos desse material proibido, e foi o que até exacerbou a condenação dele, né, que para ser 7 anos e 7 meses, também foi baseado na quantidade de mídia que tinha no notebook dele. Percebeu-se que geralmente são mídias adquiridas em países estrangeiros, né? Crianças de outros países, e ele só fazia o download, né? Não precisa nem ter sido feito envolvendo ele mesmo, né? Basta de você fazer o download que você já está incorrendo em crime e geralmente é detectado, né, pela polícia, prisão em flagrante e vai ser processado e condenado futuramente. Ele só fazia o download desses arquivos, aparentemente tudo colocado em sites internacionais, né, de outros países. Só de fazer o download, né, já caracteriza o crime. É importante a gente falar que isso também é crime, né? E o que representa, assim, para o combate da exploração sexual essa prisão desse indivíduo? Pois é, a exploração sexual você vê que tem um âmbito internacional, né? Inclusive, essa operação é feita até em outros países, né, ao redor do mundo, justamente para combater essa coisa asquerosa que é a exploração sexual de adultos, de crianças e adolescentes. Existe uma outra investigação para dar andamento a esse caso ou já está encerrado? Não, relativo a esse caso já está encerrado, né, mas sempre tem aqueles... continuam, né, outras investigações, né, porque esse negócio muitas vezes não para, né, tem um aqui, outro ali que faz esse tipo de coisa, é detectado, conforme eu já falei antes, e é feita essa operação policial que redunda na apreensão da mídia e processo para quem armazena e condenação futura. Delegado, você já tem conhecimento de quem é esse indivíduo? Pois ele mora com a família dele, e ele, na época da apreensão, né, que foi feita essa operação da Polícia Federal, ele era professor de uma escola particular, inclusive dava aula para adolescentes aqui em Macapá. Obviamente que, a partir da prisão dele, naquela época, em 2023, ele foi demitido dessa escola. Delegado, dá para saber se
desde aquele momento ali que ele foi preso na operação da Polícia Federal, ele continuou agindo dessa forma, praticando esses crimes? Olha, eu acho que se ele continuasse, né, usando até um outro notebook, já que o dele foi apreendido, com certeza haveria uma nova detecção no sistema internacional e ele seria novamente preso, né? Mas a gente não tem essa notícia de que realmente ele teria continuado com essa prática delitiva. Mas é importante te falar também que o crime não ficou impune. Sim, é um crime, como eu falei, já grave, né? De repercussão e tá aí, né? Ele vai ter que cumprir pelo menos acho que metade da pena ele cumpre lá no IAPEM pela condenação de 7 anos. Tá certo, muito obrigada pelas suas informações. Portanto, esse indivíduo está à disposição da Justiça e deverá cumprir pena em regime fechado. São essas as informações e é com você no estúdio.